O sussurro gelado de uma pergunta atravessou as eras, tecendo-se nos fios do folclore japonês como uma maldição antiga e persistente. Era a lenda de Kuchisake Onna, a mulher de boca rasgada, uma figura de beleza arrebatadora em vida, brutalmente desfigurada após a morte, condenada a vagar pelas noites escuras, escondendo seu tormento sob uma máscara cirúrgica. Sua abordagem era sempre a mesma. Eu sou bonita? Uma questão inocente que, dependendo da resposta, selava o destino de quem ousasse cruzar seu caminho. Se a resposta fosse sim, ela revelaria seu sorriso macabro, rasgado de orelha a orelha, e perguntaria novamente: e agora? Dizer não significava morte instantânea. Dizer sim novamente resultava na mesma desfiguração que ela própria suportava. Uma armadilha cruel, sem escapatória aparente. Kaito, um jovem historiador de folclore, conheceu Kuchisake Onna muito antes de se tornar um estudioso. Ainda criança, aninhado nos braços de sua avó, ouvia os contos sussurrados da mulher desfigurada. A voz suave da avó, que normalmente trazia conforto, transformava-se ao narrar os detalhes grotescos, impregnando a imaginação do menino com um misto de terror e fascínio. A imagem da mulher com a boca rasgada gravou-se em sua mente, gerando pesadelos, mas também uma curiosidade insaciável. Aquele trauma inicial, longe de bani-la de sua consciência, acendeu uma chama de obsessão. À medida que Kaito crescia, sua paixão pela cultura e história japonesa aprofundou-se, especialmente no reino das lendas urbanas e do folclore. Ele não queria apenas colecionar histórias. Ele ansiava por desvendar a verdade por trás delas, talvez encontrar uma cura para o medo que elas inspiravam ou uma explicação racional que pudesse acalmar os espíritos inquietos. Sua busca por validação acadêmica e pessoal era impulsionada pela crença de que essas narrativas milenares continham mais do que apenas o mero medo, eram espelhos da psique humana e dos mistérios não resolvidos. Agora adulto, Kaito mergulhou de cabeça. Sua casa tornou-se um santuário de textos antigos, manuscritos empoeirados e relatos de época. Passava noites em claro, a luz fraca de sua luminária iluminando páginas amareladas, procurando por qualquer menção a Kuchisake Onna. Descobriu múltiplos relatos da figura em diferentes eras, com pequenas variações, um testamento à resiliência da lenda. A Kuchisake Onna deixou de ser um mero objeto de estudo. Tornou-se uma obsessão, uma presença constante que afetava sua vida social e acadêmica, afastando-o das pessoas e mergulhando-o cada vez mais fundo na escuridão de sua pesquisa. Seu avô, um ex-detetive aposentado com um ceticismo ferrenho, observava a dedicação do neto com preocupação. Ele tentou dissuadir Kaito, alertando-o sobre os perigos de mexer com o que não se deve, suas palavras carregadas de uma experiência não revelada. Kaito, no entanto, descartava os avisos, vendo-os como meras superstições de uma geração mais antiga. Mas no fundo de sua mente, uma semente de dúvida foi plantada. A busca incessante de Kaito levou-o a uma biblioteca antiga e empoeirada, um labirinto de estantes e volumes esquecidos. Enquanto folheava um tomo raríssimo sobre mitos urbanos do período Edo, um sussurro gélido pareceu vir de trás dele, perfurando o silêncio denso do local. Eu sou bonita? Kaito virou-se bruscamente, o coração disparado. Não havia ninguém. Apenas o eco do silêncio e um calafrio inconfundível que subiu por sua espinha. Kaito respirou fundo, tentando racionalizar. Exaustão, talvez, a mente pregando peças, mas a pergunta teimava em reverberar em seus ouvidos. Ele começou a se perguntar se a lenda estava mais viva do que imaginava, e se sua incessante busca estava de alguma forma tornando-o um alvo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo.
Aquele sussurro na biblioteca foi apenas o prelúdio. Kaito agora era um farol para a entidade que ele incessantemente buscava. Pequenos eventos estranhos começaram a pontuar sua rotina, tecendo uma tapeçaria de desconforto e medo. Objetos que ele tinha certeza de ter deixado em um lugar apareciam em outro, como se mãos invisíveis os movessem na calada da noite. Vultos fugazes dançavam no canto de seu olho, sombras que pareciam se materializar e desaparecer no instante em que ele tentava focar. E o cheiro? Um aroma peculiar e nauseabundo de éter misturado com algo metálico e doce, reminiscente de sangue fresco, impregnava o ar em momentos inesperados, apenas para se dissipar tão rapidamente quanto surgia. Os pesadelos tornaram-se companheiros noturnos constantes. Neles, a figura da Kuchisake Onna se materializava, não como uma imagem distante de um livro, mas com uma presença tangível, quase palpável. Seus olhos vazios fixavam-se nos dele, e a voz, agora clara e distinta, repetia a pergunta aterradora: "Eu sou bonita?" Kaito acordava suado, o coração martelando no peito, a linha entre a realidade e a paranoia cada vez mais tênue. Ele sentia que estava perdendo o controle, que sua sanidade estava sendo corroída pela lenda que ele tanto almejava desvendar. Em meio a essa espiral de eventos sobrenaturais, Kaito persistia em sua pesquisa. Em um golpe de sorte, ou talvez de destino, ele encontrou um pergaminho antigo, quase desintegrado, em um arquivo municipal obscuro. O documento narrava a história de Akari, uma gueixa de beleza estonteante do período Edo. Akari era a personificação da graça e da arte, admirada por muitos, mas amada apenas por seu marido, um samurai de temperamento volátil. O ciúme doentio dele, alimentado por rumores infundados de infidelidade, culminou em uma noite de horror indizível. Ele a atacou com sua katana, desfigurando seu rosto com um corte brutal, que ia de orelha a orelha, destruindo sua beleza e, por extensão, sua vida. "Quem vai te achar bonita agora?" ele teria zombado. A história da Kuchisake Onna, que antes era uma abstração folclórica, tomou contornos pessoais, dolorosamente reais. A motivação da entidade, agora identificada como Akari, tornou-se clara: vingança e a busca desesperada por uma beleza perdida e uma validação que lhe foi negada à força. A obsessão de Kaito, contudo, cobrava seu preço. Hana, sua namorada, observava com crescente apreensão a transformação dele. Ela tentava, com carinho e frustração, puxá-lo de volta para a realidade, para a vida que eles haviam construído juntos. Para ela, a Kuchisake Onna era uma metáfora, um símbolo da autodestruição de Kaito, da forma como ele se desfigurava internamente ao se consumir por algo tão sombrio. Um confronto emocional explodiu entre eles. Hana implorou que ele parasse, que visse o que estava acontecendo com ele. Mas Kaito, cego pela proximidade de uma grande descoberta, recusou-se a abandonar a pesquisa, convicto de que estava prestes a desvendar o mistério final. O relacionamento deles estava em frangalhos. O avô de Kaito, que havia observado o declínio do neto com um misto de ceticismo e uma preocupação crescente, finalmente interveio. Ele revelou um segredo guardado por décadas. Em sua juventude, ele também teve um encontro com a lenda, uma experiência que suprimira e racionalizara, mas que jamais esquecera. A seriedade da situação de Kaito o forçou a reviver aquelas memórias. Combinando seu ceticismo prático com a profunda experiência de Kaito no folclore, ele ofereceu ajuda. Juntos, eles vasculharam textos ainda mais esotéricos, buscando não apenas por relatos da Kuchisake Onna, mas por métodos de interação, de apaziguamento. Foi então que descobriram a menção a um ritual antigo, um que prometia acalmar ou banir a entidade.
mas que exigia um sacrifício pessoal, não de sangue, mas de algo igualmente profundo. Guiados pelos textos, Caíto e seu avô viajaram para um local histórico associado a Akari, um templo antigo e abandonado, suas estruturas de madeira carcomidas pelo tempo e pela umidade. A atmosfera era densa, pesada com a tristeza e a raiva contida de séculos. Lá, Caíto sentiu uma presença esmagadora, um lamento silencioso que parecia impregnar as próprias pedras. Em um canto escuro, entre escombros, ele encontrou um espelho antigo e quebrado. Ao se inclinar para observá-lo, o reflexo distorcido de seu próprio rosto apareceu, mas com um detalhe arrepiante, um corte onde deveria estar a boca, idêntico ao da Kutisakeona. Caíto percebeu, com um calafrio que gelou sua alma, que a Kutisakeona não estava apenas atrás dele, ela estava dentro dele, testando sua percepção da beleza e da verdade, preparando-o para o confronto final. O espelho quebrado e a imagem desfigurada de seu próprio rosto ecoavam a dor de Akari, mas também revelaram a Caíto a natureza do sacrifício pessoal exigido pelo ritual. Não era um sacrifício de sangue, mas da própria imagem, da vaidade, da busca por validação externa, que de certa forma o havia levado àquela obsessão. Com o avô ao seu lado, eles elaboraram um plano. O ritual envolveria confrontar a Kutisakeona não com medo, mas com compaixão e compreensão, oferecendo-lhe a validação que ela tanto ansiava, a beleza que lhe foi brutalmente roubada. Caíto retornou ao templo abandonado naquela noite, sozinho. A lua cheia projetava sombras alongadas, transformando as ruínas em um labirinto de mistério. A atmosfera estava densa, carregada de uma energia antiga, quase palpável. A cada passo, o ar ficava mais pesado, como se o próprio tempo se curvasse sob o peso da história e da tragédia. Ele sentia a presença dela, fria e penetrante, antes mesmo de seus olhos a encontrarem. A Kutisakeona materializou-se diante dele, não como o monstro horripilante dos pesadelos, mas como uma figura trágica e desfigurada, envolta em um kimono esfarrapado. Sua voz, quando ela proferiu a terrível pergunta, não era mais um sussurro gélido, mas um lamento profundo, carregado de séculos de dor. "Eu sou bonita?" Caíto respirou fundo. Ele não mentiria, nem fugiria. Seus olhos, antes cheios de medo, agora transbordavam de uma empatia recém-descoberta. "Akari", ele começou, sua voz firme, mas suave. "A beleza que você perdeu foi uma beleza superficial, que foi roubada por um ato de crueldade. Mas a sua alma, a sua essência permanece. A injustiça do seu destino é uma tragédia que ecoa através do tempo, e sua dor é válida. Você foi uma mulher de graça e talento, e isso, sim, é uma beleza verdadeira." Ele não disse "sim, você é bonita" de forma leviana, mas reconheceu a beleza intrínseca que transcendia a forma física, a beleza de uma vítima, não apenas de um demônio. Ele validou sua dor, sua existência, sua humanidade perdida. Então Caíto estendeu a mão, oferecendo a ela um espelho intacto que havia trazido consigo. Não era para que ela visse sua desfiguração, mas para que ela pudesse ver a si mesma através dos olhos dele, como uma mulher que foi amada, que sofreu imensamente e cuja história merecia ser ouvida e compreendida. A Kutisakeona fixou o olhar no espelho e um silêncio pesado preencheu o espaço. Lentamente, lágrimas de sangue escorreram de seus olhos, um rio escarlate que lavava séculos de angústia. Foi um momento de pura catarse, a libertação de uma dor tão antiga quanto o templo em que estavam. Ela sussurrou um agradecimento, um som quase inaudível, mas carregado de uma profunda gratidão. Sua imagem começou a se desvanecer, não em um estouro de luz, mas em um suave dissolver, como fumaça ao vento.
levando consigo a maldição que aprendia ao mundo dos vivos. Quando o avô de Caíto o encontrou ao amanhecer, o jovem historiador estava exausto, mas ileso. A lenda da Kutisakeona não desapareceu completamente, pois as histórias permanecem, mas os relatos de seus ataques diminuíram drasticamente. A natureza de sua aparição mudou, tornando-se mais benigna, quase uma protetora silenciosa dos que sofrem injustiças. Caíto se reconciliou com Hana, não como o homem obcecado que ela conhecera, mas com uma nova perspectiva, tendo aprendido o valor da verdade, da compaixão e da aceitação de si mesmo. Ele continuou sua pesquisa sobre o folclore japonês, mas agora com um propósito mais profundo, buscando entender as histórias, não apenas temê-las. Ele havia encontrado redenção pessoal e, ao fazê-lo, ajudou a redimir a alma atormentada de Akari, transformando uma lenda de terror em uma história de compreensão, compaixão e paz. A maldição havia sido quebrada e o sussurro da Kutisakeona, antes um presságio de horror, tornou-se um lembrete da beleza que existe mesmo na mais profunda das dores.